a Sura dos Dispersadores. Nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pelos ventos que dispersam intensamente, pelas carregadoras de carga, pelas corredoras facilmente, pelos distribuidores de ordem. Por certo, o que vos é prometido é verídico, e por certo, o juízo sobrevirá, pelo céu de vias perfeitas. Por certo, vós estáis divididos em ditos divergentes. Distancia-se dele quem se distancia da fé. Malditos sejam os impostores, os que estão em confusão, alheados. Perguntam, quando será o dia do juízo? Um dia, quando forem provados sobre o fogo. Dir-se-á, experimentai vossa provação. Isto é o que apressáveis. Por certo, os piedosos estarão em jardins e entre fontes, tomando o que seu Senhor lhes conceder. Por certo, antes disso, eram benfeitores. De noite, dormiam pouco, e nas madrugadas, imploravam perdão de Alá. E em suas riquezas, havia de direito parte para o mendigo e para o desprovido. E na terra, há sinais para os que estão convictos da fé. E há-os em vós mesmos. Então, não os enxergais? E no céu há vosso sustento e o que vos é prometido. Então, pelo Senhor do céu e da terra, por certo, isto é uma verdade, tanto quanto o fato que vos falais. Chegou-te o relato dos honrados hóspedes de Abraão? Quando entraram junto a ele e disseram, Salam, paz, disse ele, Salam, povo desconhecido. Então foi ele ter sorrateiramente com sua família, e chegou com um bezerro gordo, e aproximou-o deles, disse, não comeis? Então teve medo deles. Disseram, não te atemorizes. E alviçararam-lhe um filho sapiente. E sua mulher dirigiu-se aos gritos e bateu na sua face e disse, eu? Uma anciã estéril? Disseram, assim teu Senhor disse, por certo, ele é o sábio, o onisciente. Abraão disse, qual vosso intuito, ó mensageiros? Disseram, por certo, estamos sendo enviados a um povo criminoso, para lançar sobre eles pedras de barro, marcadas junto de teu Senhor, para os entregues a excessos. Então fizemos sair dela quem nela estava dos crentes, e nela não encontramos senão uma casa de muslines, e nela deixamos um sinal para os que temem o doloroso castigo. E em Moisés deixamos um sinal quando enviamos com ele evidente comprovação a Faraó. E ele, com seu esteio, lhe voltou as costas e disse, é mágico ou louco? Então apanhamo-lo a ele e a seu exército, e deitamo-los fora na onda enquanto censurado. E no povo de Ad, deixamos um sinal quando enviamos contra eles o vento estéril, que não deixa coisa alguma pela qual passe sem fazer dela resquício. E no povo de Tamud deixamos um sinal quando lhes foi dito, gozai até certo tempo. E transgrediram desmesuradamente a ordem de teu Senhor. Então o raio apanhou-os enquanto olhavam, e não puderam levantar-se, e não foram socorridos. E antes aniquiláramos o povo de Noé. Por certo, era um povo perverso. E o céu edificamo-lo com vigor, e por certo somos nós que o estamos ampliando. E a terra estendemo-la. Então, que excelente aplainador somos nós. E de cada coisa criamos um casal para meditardes. Dize-lhes, Muhammad, então refugiai-vos em Alá. Por certo dele sou-vos evidente admoestador. E não façais junto de Alá outro Deus. Por certo, dele sou-vos evidente admoestador. Assim, não chegou aos que foram antes deles mensageiro algum, sem que dissesse, é mágico ou louco? Recomendaram-no um ao outro? Não, mas eles são um povo rebelde. Então volta-lhes as costas, e não serás censurado. E adverte, pois a advertência beneficia os crentes. E não criei os djinns e os humanos, senão para me adorarem. E não desejo deles sustento algum, e não desejo que me alimentem. Por certo, Alá é o sustentador, o possuidor da força,
o Fortíssimo. E por certo, há para os que são injustos porção de castigo igual à porção de seus companheiros das outras nações. Então, que não me apressem quanto ao castigo. E ai dos que renegam a fé por seu dia que lhes é prometido. A Sura do Monte de Atur. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pelo monte de Atur, e por um livro escrito, em pergaminho desenrolado, e pela casa povoada, e pelo teto elevado, e pelo mar abrasado. Por certo, o castigo de teu Senhor sobrevirá. Ninguém poderá detê-lo. Um dia, quando o céu se agitar energicamente e as montanhas caminharem realmente, então, nesse dia, ai dos desmentidores, que estão em confabulações divertindo-se. Um dia serão arremessados no fogo da jena vigorosamente. Este é o fogo que desmentieis. Então, isto é magia ou vós nada enxergais? Sofreis sua queima. Pacientai ou não pacienteis. Ser-vos-á igual. Apenas sois recompensados pelo que fazieis. Por certo, os piedosos estarão em jardins e delícia. Hilares, pelo que seu Senhor lhes conceder, e seu Senhor guardá-los-á do castigo do inferno. Dir-se-lhes-á: comei e bebei com deleite pelo que fazieis, reclinados sobre leitos alinhados. E fá-los-emos casados com hures de belos grandes olhos. E aos que creem, e que sua descendência o segue, com fé, ajuntar-lhes-emos sua descendência, e nada lhes diminuiremos de suas obras. Cada qual será penhor do que houver logrado. E prover-lhes-emos frutas e carnes do que apetecerem. Neles mutuarão taças, em que não há frivolidade nem ato pecaminoso. E circularão entre eles para servi-los mancebos belos como pérolas resguardadas. E dirigir-se-ão uns aos outros interrogando-se. Dirão: por certo, antes em nossas famílias estávamos atemorizados do castigo. Depois Alá fez-nos mercê e guardou-nos do castigo do Samum. Por certo, antes nós o invocávamos. Por certo, ele é o blandicioso, o misericordiador. Então Muhammad adverte: e pela graça de teu Senhor, tu não és adivinho nem louco. Ou dizem eles: é um poeta de quem aguardamos a surpresa da morte. Dize: aguardai-a. Por certo, sou dos aguardadores convosco. Será que suas mentes lhes ordenam isso? Ou são um povo transgressor? Ou dizem: ele o inventou? Não, mas eles não creem. Então, que façam vir uma mensagem igual a ele, se são verídicos. Ou foram eles criados do nada? Ou são eles os criadores? Ou criaram os céus e a terra? Não, mas não se convencem disso. Ou têm os cofres de teu Senhor? Ou são eles os donos absolutos? Ou têm uma escada por meio da qual escutam os segredos do céu? Então, que aquele que escuta para eles faça chegar evidente comprovação. Ou são dele as filhas e de vós os filhos? Ou lhes pedes um prêmio, então estão sobrecarregados de ônus? Ou têm a ciência do invisível, então escrevem o que querem? Ou desejam armar insídias? Então, os que renegam a fé serão eles os insidiados. Ou tem Deus outro que Alá? Glorificado seja Alá acima do que idolatram. E se vissem cair um pedaço do céu, diriam: são nuvens aglomeradas? Então deixa-os até depararem seu dia em que cairão fulminados. Um dia em que nada lhes valerá a sua insídia e não serão socorridos. E por certo, além disso, há castigo para os que são injustos, mas a maioria deles não sabe. Pacienta quanto ao julgamento de teu Senhor, pois estás diante de nossos olhos, e glorifica com louvor a teu Senhor quando te levantares. Durante parte da noite glorifica-o, então após se desvanecerem as estrelas. A Sura da Estrela. Em nome de Alá,
o misericordioso, o misericordiador. Pela estrela, quando declina, vosso companheiro não se descaminhou, nem se transviou, e não fala por paixão. Sua fala não é senão revelação a ele revelada. Ensina-lhe o anjo Gabriel, o veemente em força, possuidor de sensatez. Então apareceu-lhe estático em sua imagem original, enquanto estava no horizonte mais alto. Em seguida, aproximou-se e achegou-se a ele, e ficou à distância de 2 arcos ou mais próximo ainda. Então ele revelou a seu servo o que lhe revelou. O coração de Muhammad não desmentiu o que viu. Então, altercais com ele sobre o que vê? E com efeito, viu-o outra vez, junto da Sidrat al-Muntaha. Junto dela está o jardim de Al-Ma'wa. Quando encobriu as Sidrata, o que a encobriu, a vista não se lhe desviou nem foi além. Com efeito, ele viu algo dos grandiosos sinais do seu Senhor. Vistes então Al-Alata e Al-Uza, e a outra Manat, a terceira, que nada podem? É de vós o varão e dele a varoa? Esta é, nesse caso, uma partilha iníqua. Os ídolos não são senão nomes que nomeastes vós e vossos pais, dos quais Alá não fez descer comprovação alguma. Eles não seguem senão as conjecturas e aquilo pelo qual as almas se apaixonam. E com efeito, chegou-lhes a orientação de seu Senhor. Será que o ser humano tem o que ambiciona? Então de Alá é a derradeira vida e a primeira. E quantos anjos há nos céus, cuja intercessão de nada valerá, senão após Alá permiti-la a quem quiser e a quem lhe agradar. Por certo, os que não creem na derradeira vida nomeiam os anjos com nomes de varoa, e disso eles não têm ciência alguma. Não seguem senão as conjecturas. E por certo, as conjecturas de nada valem diante da verdade. Então Muhammad dá de ombros a quem volta as costas à nossa mensagem e não deseja senão a vida terrena. Esse é seu alcance da ciência. Por certo, teu Senhor é bem sabedor de quem se descaminha de seu caminho, e ele é bem sabedor de quem se guia. E é de Alá o que há nos céus e o que há na terra, para recompensar os que mal fazem pelo que fazem, e recompensar os que bem fazem com a mais bela recompensa. Estes são os que evitam os maiores pecados e as obscenidades, exceto as faltas menores. Por certo, teu Senhor é de munificente perdão. Ele é bem sabedor de vós, quando vos fez surgir da terra e quando éreis embriões nos ventres de vossas mães. Então, não vos pretendais dignos. Ele é bem sabedor de quem é piedoso. Então, viste aquele que voltou as costas e deu um pouco e parou por avareza? Tem ele a ciência do invisível? Então, o vê? Não foi ele informado do que há nas páginas de Moisés e nas de Abraão, que cumpriu seu dever? Que nenhuma alma pecadora arca com pecado de outra, e que não há para o ser humano senão o que adquire com seu esforço, e que seu esforço será visto. Em seguida será recompensado com a mais completa recompensa, e que até o Senhor será o término de tudo, e que Ele é quem faz rir e faz chorar, e que Ele é quem dá a morte e dá a vida, e que Ele é quem criou o casal, o varão e a varoa, de gota seminal quando ejaculada, e que impende a Ele o derradeiro surgimento, e que Ele é quem enriquece e empobrece, e que Ele é quem é o Senhor da Sírios, e que Ele é quem aniquilou os primeiros povos de Ad e de Tamud. Então a ninguém deixou ficar. E o povo de Noé, antes por certo, eram mais injustos e mais transgressores. E as cidades tombadas fê-las cair, e encobriu-as o que as encobriu. Então, qual das mercês de teu Senhor tu, homem, altercas? Este é um admoestador dentre os primeiros admoestadores. Aproxima-se a hora iminente. Ninguém, além de Alá, poderá descobri-la. Então, admirai-vos desta mensagem e rides, e não chorai, enquanto estais brincando. Então, prosternai-vos diante de Alá e adorai-o.
a Sura da Lua. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A hora aproxima-se, e a lua fendeu-se. E contudo, se eles veem um sinal, dão de ombros e dizem: é magia constante? E desmentem a mensagem e seguem suas paixões. E toda ordem tem seu tempo de ser. E com efeito, chegou-lhes dos informes aquilo em que a repulsa à descrença, terminante sabedoria. Mas de nada lhes valem as admoestações. Então Muhammad volta-lhes as costas. Um dia, quando o convocador os convocar a uma terrível coisa, com as vistas humildemente baixas, sairão dos sepulcros como gafanhotos espalhados, correndo infrenes de olhos fitos no convocador. Os renegadores da fé dirão: este é um dia difícil. Antes deles, o povo de Noé desmentiu a mensagem. Então desmentiram nosso servo e disseram: é um louco? E foi repulsado. E ele suplicou a seu Senhor: por certo, estou vencido. Então, socorre-me. Então abrimos as portas do céu com água torrencial e fizemos a terra emanando em fontes. Então, depararam-se as águas conforme ordem determinada. Carregamo-lo sobre a arca de tábuas e pregos. Corria diante de nossos olhos e fizemo-lo como recompensa a quem fora renegado. Com efeito, deixamo-la como sinal. Então, há quem disso se recorde? Então, como foi meu castigo e minhas admoestações? E com efeito, facilitamos o Alcorão para a recordação. Então, há quem disso se recorde? O povo de Ad desmentiu aos mensageiros. Então, como foi meu castigo e minhas admoestações? Por certo, enviamos contra eles, em um dia funesto e interminável, estridente vento glacial. Arrancava os homens como se foram troncos de tamareiras desarraigadas. Então, como foi meu castigo e minhas admoestações? E com efeito, facilitamos o Alcorão para a recordação. Então, há quem disso se recorde? O povo de Tamud desmentiu aos admoestadores e disseram: seguiremos um só mortal dentre nós? Nesse caso, estaremos por certo em descaminho e em loucura. Foi-lhe transmitida a mensagem só a ele dentre nós? Mas ele é mentiroso, enfatuado? Dissemos: saberão amanhã quem é o mentiroso, o enfatuado. Por certo, enviar-lhe-emos o camelo fêmea por provação. Então fica na expectativa deles e pacienta, e informa-os de que a água será partilhada entre eles e o camelo fêmea. Cada porção de bebida será presenciada por aquele a quem ela pertence. Depois eles chamaram seu companheiro, e este incumbiu-se de agir e abateu-o. Então, como foi meu castigo e minhas admoestações? Por certo, enviamos contra eles um só grito, e ficaram como resíduos de palha seca de quem faz estábulos. E com efeito, facilitamos o Alcorão para a recordação. Então, há quem disso se recorde? O povo de Lot desmentiu as admoestações. Por certo, enviamos contra eles um vento lastrado de seixos, exceto contra a família de Lot. Salvamo-los na madrugada, por graça de nossa parte. Assim recompensamos a quem agradece. Com efeito, ele admoestou-os de nosso golpe. Então, altercaram as admoestações. E com efeito tentaram seduzi-lo no tocante a seus hóspedes. Então, apagamo-lhes os olhos. Dissemos: experimentai, pois, meus castigos e minhas admoestações. Com efeito, de manhã na alvorada, um castigo permanente surpreendeu-os. Então, experimentai meu castigo e minhas admoestações. E com efeito, facilitamos o Alcorão para a recordação. Então, há quem disso se recorde? E de fato, chegaram os admoestadores ao povo de Faraó. Eles desmentiram todos nossos sinais. Então, apanhamo-los com o apanhar de um Todo-Poderoso, potentíssimo. Será que vossos renegadores da fé, ó Quraish, são melhores que aqueles,
Ou tendes absolvição nas Escrituras? Ou dizem, somos uma multidão vitoriosa? A multidão será derrotada, e fugirão eles voltando as costas. Aliás, a hora é seu tempo prometido, e a hora é mais horrenda e mais amarga. Por certo, os criminosos estão em descaminho e em loucura. Um dia, quando no fogo forem arrastados sobre suas faces, dir-se-lhes-á, experimentai o toque de Sacar. Por certo, nós criamos cada coisa na justa medida, e nossa ordem não é senão uma só palavra, rápida como o piscar da vista. E com efeito, aniquilamos vossos semelhantes. Então, há quem disso se recorde? Cada coisa que fizeram está nos registros. Cada coisa, pequena e grande, ali é escrita. Por certo, os piedosos estarão em jardins e entre rios, em verdadeiro lugar de permanência, junto de um rei potentíssimo. A Sura do Misericordioso. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador, o Misericordioso. Ensinou o Alcorão, criou o ser humano, ensinou-o a expressar-se. O sol e a lua movem-se com cômputo, e a grama e as árvores prosternam-se. E o céu, ele o elevou e estabeleceu a balança, para que na balança não cometais transgressão, e assim cumpri o peso com equidade, e não defraudeis na balança, e a terra pô-la à disposição dos viventes. Nela há frutas e as tamareiras de invólucros, os grãos em palhas e as plantas aromáticas. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Ele criou o ser humano de argila sonorosa como a cerâmica, e criou o djinn de pura chama de fogo. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? O Senhor dos dois levantes, o Senhor dos dois poentes. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Desenleia os dois mares para se depararem. Entre ambos há uma barreira. Nenhum dos dois comete transgressão. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? De ambos saem as pérolas e o coral. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? E são dele as naus correntes por vós feitas como montanhas no mar. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Tudo o que está sobre ela é finito, e só permanecerá a face de teu Senhor, possuidor de majestade e honorabilidade. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Pede-lhe benevolência quem está nos céus e na terra. Em cada dia ele executa uma obra nova. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Nós nos dedicaremos a vós ambos, ó Takalan. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Ó coorte de djinns e humanos, se podeis atravessar os limites dos céus e da terra, atravessai-os. Vós não os atravessareis senão com um poder. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Enviar-se-ão contra vós ambos chamas de fogo e cobre fundido, e não sereis socorridos. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Quando se ofender e se tornar róseo como a pele. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Então, nesse dia, não será interrogado acerca de seu delito, nem humano, nem djinn. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Serão reconhecidos os criminosos por seus semblantes, e serão apanhados pelos topetes e pelos pés. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Dir-se-lhes-á: eis a jena
que os criminosos desmentiam. Eles circularão entre ela e água ebuliente, escaldante. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? E para quem teme a preeminência de seu Senhor, haverá 2 jardins. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Ambos de ramos florescentes. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Em ambos correm 2 fontes. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Em ambos há de cada fruta 2 espécies. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Reclinados estarão sobre acolchoados, cujos forros são de brocado, e os frutos de ambos jardins estarão à mão. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Neles haverá donzelas de olhares restritos a seus amados. Não as tocou antes deles nem humano nem djinn. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Como se fossem o rubi e o coral. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Há outra recompensa da benevolência, senão benevolência? Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? E além de ambos, haverá 2 outros jardins. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Ambos verde escuros. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Em ambos haverá 2 fontes jorrando. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Em ambos haverá frutas e tamareiras e romãs. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Neles haverá fidalgas formosas. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Hures reclusas nas tendas. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Não as tocou antes deles nenhum humano, nem djinn. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Reclinados estarão sobre almofadas verdes e formosos tapetes. Qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? Bendito seja o nome de teu Senhor, possuidor de majestade e honorabilidade. A Sura do Acontecimento. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Quando o acontecimento sobrevier, não haverá de sua sobrevença alma desmentidora. Ele será rebaixador, ele será elevador. Quando a terra for sacudida violentamente e as montanhas forem esmigalhadas totalmente, então tornar-se-ão partículas espalhadas, e vós sereis de 3 espécies. Então os companheiros da direita, que excelentes os companheiros da direita, e os companheiros da esquerda, que execráveis os companheiros da esquerda. E os precursores da fé serão os precursores. Estes serão os achegados a Alá, nos jardins da delícia, uma multidão dos primeiros, e um pouco dos derradeiros. Estarão sobre leitos de tecidos ricamente bordados, neles reclinados frente a frente. Circularão entre eles mancebos eternamente jovens, com copos e jarros e taça de fonte fluida. Com essa não sofrerão dor cefálica, nem se embriagarão, com frutas de quanto escolherem, e com carne de aves de quanto apetecerem. E haverá hures de belos grandes olhos, iguais a pérolas resguardadas, em recompensa do que faziam. Neles não ouvirão frivolidades, nem algo pecaminoso, senão o dito salam, salam, paz, paz. E os companheiros da direita, que excelentes os companheiros da direita, estarão entre açofaifas não espinhosas, e árvores de tal bem ordenadas, e sombra extensa, e água sempre fluente, e frutas abundantes, não cortadas nem proibidas, e acolchoados elevados. Por certo, fizemo-las surgir perfeitamente, e fizemo-las virgens, meigas, da mesma idade, para os companheiros da direita, uma multidão dos primeiros, e uma multidão dos derradeiros, e os companheiros da esquerda,
que execráveis os companheiros da esquerda. Estarão no castigo do Samum, e em água ebuliente, e em sombra de nigérrima fumaça, nem fresca, nem benfazeja. Por certo, antes disso, eram opulentos, e obstinavam-se no formidável erro, e diziam: quando morrermos e formos pó e ossos, seremos ressuscitados? E nossos pais primeiros? Dizem: por certo, os primeiros e os derradeiros serão juntados em um tempo marcado de dia determinado. Em seguida, por certo, ó vós descaminhados, desmentidores, comereis certamente da árvore de Zacum, e dela enchereis os ventres, e por cima bebereis da água ebuliente, e bebereis como camelos sequiosos. Esta será a sua hospedagem no dia do juízo. Nós vos criamos, que vós então confirmeis a ressurreição, e vistes o que ejaculais? Sois vós que o criais, ou somos nós o Criador? Nós determinamos estar a morte entre vós, e nós não seremos impedidos de trocar-vos por semelhantes a vós, e fazer-vos surgir em algo que não sabeis. E com efeito, sabeis do primeiro surgimento, então que vós mediteis. E vistes o que lavrais? Sois vós que o semeais, ou somos nós o semeador? Se quiséssemos, fá-lo-íamos pulvério, então permaneceríeis exclamando: por certo, estamos onerados, ou, aliás, desprovidos. E vistes a água que bebeis? Sois vós que a fazeis descer dos nimbos, ou somos nós que a fazemos descer? Se quiséssemos, fá-la-íamos salsíssima, então que vós agradeçais. E vistes o fogo que ateais? Sois vós que fazeis surgir sua árvore, ou somos nós que a fazemos surgir? Nós o fizemos como lembrança e proveito para os viajantes do deserto. Então glorifico o nome de teu magnífico Senhor, e juro pelas posições das estrelas. E por certo, é magnífico o juramento, se soubessem. Por certo, este é um Alcorão nobre, em livro resguardado. Não o tocam, senão os purificados. É uma revelação descida do Senhor dos mundos. Então, estais refusando esta mensagem e fazendo do desmentir o agradecimento de vosso sustento? Então, que quando a alma atingir a garganta de um moribundo, enquanto nesse momento o olhais, e nós estamos mais próximos dele que vós, mas vós não o enxergais. Então, se não deveis ser julgados, que a façais retornar, se sois verídicos. E se ele é dos achegados a Alá, então terá descanso e alegria e jardim da delícia. E se ele é dos companheiros da direita, então terá a saudação: a paz seja contigo, dos companheiros da direita. E se é dos desmentidores, descaminhados, então terá hospedagem de água ebuliente e de queima no inferno. Por certo, esta é a verdade certa. Então, glorifica o nome de teu magnífico Senhor. A Sura do Ferro. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. O que há nos céus e na terra glorifica a Alá. E Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. Dele é a soberania dos céus e da terra. Ele dá vida e dá morte. E Ele, sobre todas as coisas, é onipotente. Ele é o primeiro e o derradeiro, e o aparente e o latente. E Ele, de todas as coisas, é onisciente. Ele é quem criou os céus e a terra em 6 dias. Em seguida estabeleceu-se no trono. Ele sabe o que penetra na terra e o que dela sai, e o que desce do céu e o que a ele ascende. E ele é convosco onde quer que estejais. E Alá, do que fazeis, é onividente. Dele é a soberania dos céus e da terra, e Alá são retornadas as determinações. Ele insere a noite no dia e insere o dia na noite. E ele, do íntimo dos peitos, é onisciente. Crede em Alá e em seu mensageiro, e despendei daquilo de que vos fez sucessores. Então, os que creem dentre vós e despendem,
terão grande prêmio. E por que razão não credes em Alá, enquanto o mensageiro vos convoca para crerdes em vosso Senhor? E enquanto, com efeito, ele tomou vossa aliança, se sois crentes. Ele é quem faz descer sobre seu servo evidentes versículos, para fazer-vos sair das trevas para a luz. E por certo, Alá, para convosco, é compassivo, misericordiador. E por que razão não despendeis na senda de Alá, enquanto de Alá é a herança dos céus e da terra? Não se iguala dentre vós quem despendeu e combateu antes da conquista a quem despendeu e combateu após. Esses têm escalão mais elevado que os despenderam e combateram após. E ambos, Alá promete a mais bela recompensa, e Alá do que fazeis é conhecedor. Quem empresta bom empréstimo a Alá, ele lhe multiplicará e ele terá generoso prêmio. Um dia, quando vires os crentes e as crentes com sua luz, que lhes correrá adiante e à direita, dir-se-lhes-á: vossas alvíceras hoje são jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesse sereis eternos. Esse é o magnífico triunfo. Um dia, quando os hipócritas e as hipócritas disserem aos que creram: esperai por nós, nós adquiriremos algo de vossa luz, dir-se-lhes-á: para trás, retornai e requestai luz em outro lugar. Então, estender-se-á entre eles uma grade com porta. Em seu interior haverá a misericórdia, e em seu exterior, defronte, haverá o castigo. Eles os chamarão: não estávamos convosco? Dirão: sim, mas vós vos provastes a vós mesmos e aguardastes nossa ruína e duvidastes da mensagem, e as vãs esperanças iludiram-vos até que chegou a ordem de Alá, e o ilusor iludiu-vos acerca de Alá. Então hoje não se tomará de vós resgate algum, nem dos que renegaram a fé. Vossa morada será o fogo. Será ele vosso protetor, e que execrável destino. Não é tempo para os que creem de se lhes humilharem os corações à lembrança de Alá e ao que desceu da verdade? E não serem como aqueles aos quais outrora fora concedido o livro, e para quem se lhes tornou longínquo o termo. Então se lhes endureceram os corações, e muitos deles foram perversos. Sabeis que Alá vivifica a terra depois de morta. Com efeito, tornamos evidente para vós os sinais para razoardes. Por certo, aos esmóleres e às esmóleres, e aos que emprestam bom empréstimo a Alá, ser-lhes-á multiplicada a retribuição e terão generoso prêmio. E os que creem em Alá e em seus mensageiros, esses são os veracíssimos. E os mártires juntos de seu Senhor terão seu prêmio e sua luz, enquanto os que renegam a fé e desmentem nossos sinais, esses serão os companheiros do inferno. Sabei que a vida terrena é apenas diversão e entretenimento, e ornamento e vanglória entre vós, e ostentação acerca das riquezas e dos filhos. Ela é como chuva. As plantas nascidas como esta causam admiração aos cultivadores. Em seguida, ressecam e tu as vês amarelecidas. Depois tornam-se pulvérias. E na derradeira vida haverá veemente castigo e perdão de Alá e agrado. E a vida terrena não é senão gozo falaz. Emulai-vos por um perdão de vosso Senhor e por um paraíso, cuja amplidão é como a do céu e da terra, preparado para os que creem em Alá e em seus mensageiros. Esse é o favor de Alá, concede-o a quem quer, e Alá é possuidor de magnífico favor. Nenhuma desgraça ocorre na terra, nem em vós mesmos, sem que esteja em um livro antes mesmo de nós a criarmos. Por certo, isso para Alá é fácil. Assim é, para que vos não aflijais com o que perdestes, nem jubileis com o que ele vos concedeu. E Alá não ama nenhum presunçoso, vanglorioso. Aos que são ávaros e ordenam a avareza aos homens. E quem volta as costas à caridade, por certo Alá é bastante a si mesmo,
o louvável. Com efeito, enviamos nossos mensageiros com as evidências, e por eles fizemos descer o livro e a balança, para que os homens observem a equidade. E criamos o ferro. Nele há veemente força e benefícios para os humanos. E isso para que Alá saiba quem o socorre a ele, ainda que invisível, e a seus mensageiros. Por certo, Alá é forte, todo-poderoso. E com efeito enviamos Noé e Abraão, e fizemos haver na descendência de ambos a profecia e o livro. Então entre eles houve guiados, enquanto muitos deles foram perversos. Em seguida fizemos seguir em suas pegadas nossos mensageiros, e fizemos seguir Jesus, filho de Maria, e concedemo-lhe o Evangelho. E fizemos nos corações dos que o seguiram compaixão e misericórdia. E o monacato inventaram-no. Nós não lhos prescrevemos, mas o fizeram em busca do agrado de Alá. E não o respeitaram como deveria ser respeitado. Então, concedemos aos que creram dentre eles seu prêmio, e muitos deles foram perversos. Ó vós que credes, temei Alá e crede em seu mensageiro. Ele vos concederá dupla partilha de sua misericórdia, e vos fará luz com que andareis, e vos perdoará. E Alá é perdoador, misericordiador. Isso para que os seguidores do livro saibam que nada podem sobre o favor de Alá, e que o favor está na mão de Alá. Concede-o a quem quer, e Alá é possuidor do magnífico favor. A Sura da Discussão. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Com efeito, Alá ouviu o dito daquela que discutia contigo acerca de seu marido, e se queixava a Alá. E Alá ouviu vosso diálogo. Por certo, Alá é oniovinte, onividente. Aqueles dentre vós que repudiam suas mulheres com azihar, saibam que elas não são suas mães. Suas mães não são senão as que os deram à luz. E por certo eles dizem dito reprovável e falso. E por certo Alá é indulgente, perdoador. E aqueles que repudiam suas mulheres com azihar, em seguida voltam atrás no que disseram. Então que alforriem um escravo antes que ambos se toquem. Isso é o que com que sois exortados, e Alá do que fazeis é conhecedor. E quem não encontrar meio de fazê-lo, que jejue por 2 meses seguidos, antes que ambos se toquem. E quem não puder jejuar, que alimente 60 necessitados. Isso para que creiais em Alá e em seu mensageiro. E esses são os limites de Alá. E para os renegadores da fé haverá doloroso castigo. Por certo, os que se opõem a Alá e a seu mensageiro serão desbaratados como foram desbaratados os que foram antes deles. E com efeito fizemos descer evidentes versículos. E para os renegadores da fé haverá aviltante castigo. Um dia, quando Alá os ressuscitar a todos, então informá-los-á do que fizeram. Alá o enumerara e eles o esqueceram. E Alá sobre todas as coisas é testemunha. Não viste que Alá sabe o que há nos céus e o que há na terra? Não existe confidência alguma entre 3, sem que ele seja o 4º deles, nem entre 5, sem que ele seja o 6º deles, nem menos que isso, nem mais, sem que ele seja com eles, onde quer que estejam. Em seguida, informá-los-á no dia da ressurreição do que fizeram. Por certo, Alá de todas as coisas é onisciente. Não viste os que foram coibidos da confidência? Em seguida voltaram-se para o de que foram coibidos e confidenciam uns aos outros o pecado e a agressão e a desobediência ao mensageiro. E quando te chegam, saúdam-te com aquilo com que Alá não te saudou e dizem a si mesmos: que Alá nos castigue pelo que dizemos. Basta-lhes a jena, nela se queimarão, e que execrável destino. Ó vós que credes, quando confidenciardes um com os outros, não confidencieis o pecado e a agressão e a desobediência ao mensageiro, e confidenciai a bondade e a piedade, e temei Alá a quem sereis reunidos. A confidência
é apenas de Satã para entristecer os que creem, e em nada ele pode prejudicá-los, senão com a permissão de Alá. E que os crentes então confiem em Alá. Ó vós que credes, quando se vos diz, dai espaço, nas assembleias dai espaço, Alá vos dará espaço no paraíso. E quando se diz, erguei-vos, erguei-vos, Alá elevará em escalões os que creem dentre vós, e aqueles aos quais é concedida a ciência, e Alá do que fazeis é conhecedor. Ó vós que credes, quando confidenciardes com o mensageiro, antecipai uma esmola à vossa confidência. Isso vos é melhor e mais puro. E se não encontrais meio de fazê-lo, por certo, Alá é perdoador, misericordiador. Atemorizai-vos por antecipar esmolas à vossa confidência? Então, se não o fazeis, e Alá se volta para vós, cumpri a oração e concedeis a zaká, a ajuda caridosa, e obedecei a Alá e a seu mensageiro, e Alá do que fazeis é conhecedor. Não viste os que se aliaram a um povo contra quem Alá se irou? Eles não são de vós, nem deles, e juram mentirosamente enquanto sabem. Alá preparou-lhes veemente castigo, por certo, que viu o que faziam. Tomaram seus juramentos por escudo, e afastaram os homens do caminho de Alá. Então, terão aviltante castigo. Nem suas riquezas, nem seus filhos, de nada lhes valerão diante de Alá. Esses são os companheiros do fogo, nele serão eternos. Um dia, quando Alá os ressuscitar a todos, então jurar-lhe-ão, como vos juram, supondo que estão fundados sobre algo. Ora, por certo, eles são os mentirosos. Satã dominou-os e fê-los esquecer a lembrança de Alá. Esses são o partido de Satã. Ora, por certo, os do partido de Satã são eles, os perdedores. Por certo, os que se opõem a Alá e a seu mensageiro, estes estarão entre os mais vis. Alá prescreveu, em verdade vencerei eu e meus mensageiros. Por certo, Alá é forte, todo-poderoso. Tu não encontrarás um povo que creia em Alá e no derradeiro dia, o qual tem afeição para quem se opõe a Alá e a seu mensageiro, ainda que sejam seus pais ou seus filhos, ou seus irmãos, ou seus familiares. A esses, Alá prescreveu a fé nos corações e amparou-os com o espírito vindo dele, e fá-los a entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos. Alá se agradará deles, e eles se agradarão dele. Esses são o partido de Alá. Ora, por certo, os do partido de Alá são eles os bem-aventurados. A Sura do Êxodo. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. O que há nos céus e o que há na terra glorificam a Alá, e Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. Ele é quem fez sair de seus lares os que renegaram a fé dentre os seguidores do livro, quando do primeiro êxodo. Não pensastes que eles sairiam, e eles pensaram que suas fortalezas os abrigariam de Alá. Mas Alá chegou-lhes por onde não supunham, e arrojou o terror em seus corações. Arruinaram suas casas com as próprias mãos e com as mãos dos crentes. Então, tomai lição disso, ó vós dotados de visão. E não lhes houvesse Alá prescrito desterro, havê-los-ia castigado na vida terrena, e terão na derradeira vida o castigo do fogo. Isso porque discordaram de Alá e de seu mensageiro, e quem discorda de Alá, por certo, Alá é veemente na punição. O que cortastes de tamareiras, ou o que delas deixastes de pé, foi com a permissão de Alá, e para ignominiar os perversos. E o que de seus espólios Alá fez chegar a seu mensageiro, sem combate, vós, para isso, não estimulastes nem cavalos nem camelos. Mas Alá dá a seus mensageiros dominação sobre quem Ele quer, e Alá sobre todas as coisas é onipotente. O que dos espólios dos habitantes das aldeias Alá faz chegar sem combate a seu mensageiro é de Alá, e do mensageiro, e dos parentes deste,
e dos órfãos, e dos necessitados, e do filho do caminho, para que isso não seja alternado entre os ricos dos vossos. E o que o mensageiro vos conceder, tomai-o. E o de que vos coibir, abstende-vos dele. E temei Alá, por certo Alá é veemente na punição. Os espólios são também dos pobres emigrantes, que foram expulsos de seus lares e privados de suas riquezas, ao buscarem favor de Alá e agrado, e ao socorrerem a Alá e a seu mensageiro. Esses são os verídicos. E os que habitaram o lar e abraçaram a fé, antes deles, amam os que emigraram para eles, e não encontraram em seus peitos cobiça do que lhes foi concedido. E preferem-nos a si mesmos, mesmo estando em necessidade. E quem se guarda de sua própria mesquinhez, esses são os bem-aventurados. E os que chegaram depois deles dizem: Senhor nosso, perdoa-nos e a nossos irmãos, que se nos anteciparam na fé, e não faças existir em nossos corações ódio para com os que creem. Senhor nosso, por certo, és compassivo, misericordiador. Não viste os que são hipócritas? Dizem a seus irmãos que renegam a fé dentre os seguidores do livro: Em verdade, se vos fizerem sair, sairemos convosco e jamais obedeceremos a alguém contra vós. E se fordes combatidos, socorrer-vos-emos, e Alá testemunha que, por certo, eles são mentirosos. Em verdade, se os fizerem sair, não sairão com eles. E se forem combatidos, não os socorrerão. E se os socorressem, fugiriam voltando as costas. Em seguida, eles não seriam socorridos. Em verdade, vós sois mais veementes em causar pavor em seus peitos que Alá. Isso porque são um povo que não entende. Juntos, não vos combaterão senão em aldeias fortificadas ou atrás de muros. Sua fúria entre eles é veemente. Tu os supões unidos, enquanto seus corações estão dispersos. Isso porque são um povo que não razoa. São iguais aos que foram antes deles há pouco. Experimentaram a nefasta consequência de sua conduta e terão doloroso castigo. São iguais a Satã, quando disse ao ser humano: renega a fé. Então, quando renegou a fé, disse aquele: por certo, estou em rompimento contigo. Por certo, temo Alá, o Senhor dos mundos. Então, o fim de ambos é estarem no fogo. Nele serão eternos. E esta é a recompensa dos injustos. Ó vós que credes, temei Alá, e que toda alma olhe o que ele antecipou para o amanhã. E temei Alá, por certo, Alá do que fazeis é conhecedor. E não sejais como os que esqueceram Alá. Então, eles os fez esquecer a si mesmos. Esses são os perversos. Não se igualam os companheiros do fogo e os companheiros do paraíso. Os companheiros do paraíso são os triunfadores. Se houvéssemos feito descer este Alcorão sobre uma montanha, vê-la-ias humilde, rachada, por receio de Alá. E estes exemplos propômo-los para os homens, a fim de refletirem. Ele é Alá. Não existe Deus senão Ele, o sabedor do invisível e do visível. Ele é o misericordioso, o misericordiador. Ele é Alá. Não existe Deus senão Ele, o Rei, o puro, a paz, o confortador, o predominante, o todo-poderoso, o transcendente, o orgulhoso. Glorificado seja lá acima do que idolatram. Ele é Alá, o Criador, o iniciador da criação, o configurador. Dele são os mais belos nomes. O que há nos céus e o que há na terra glorifica-o. Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. A Sura da Examinada. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Ó vós que credes, não tomeis meus inimigos e vossos inimigos por aliados, lançando-lhes afeição, enquanto eles renegam o que vos chegou da verdade, fazendo sair o mensageiro e a vós, porque credes em Alá, vosso Senhor, se saístes de vosso lar para lutar em meu caminho e para buscar meu agrado.
Vós lhes transmitis secretamente afeição, enquanto sou bem sabedor do que escondeis e do que manifestais. E quem de vós o faz, com efeito, descaminha-se do caminho certo. Se eles vos dominarem, serão inimigos de vós e contra vós estenderão as mãos e a língua com o mal, e almejarão que renegueis a fé. Nem vossos laços de parentesco, nem vossos filhos vos beneficiarão. No dia da ressurreição, ele decidirá entre vós, e Alá do que fazeis é onividente. Com efeito, há para vós belo paradigma em Abraão, e nos que estavam com ele quando disseram a seu povo: por certo, estamos em rompimento convosco e com o que adorais em vez de Alá. Renegamo-vos, e a inimizade e a aversão mostrar-se-ão para sempre entre nós e vós, até que creiais em Alá, só nele, exceto no dito de Abraão a seu pai. Em verdade, implorarei perdão para ti, e nada te poderei fazer junto de Alá. Senhor nosso, confiamos em ti, e para ti nos voltamos contritos, e a ti será o destino. Senhor nosso, não faças de nós vítimas da provação dos que renegam a fé, e perdoa-nos. Senhor nosso, por certo Tu és o Todo-Poderoso, o Sábio. Com efeito, há neles belo paradigma para vós, para quem espera em Alá e no derradeiro dia. E quem volta as costas, por certo, Alá é o bastante a si mesmo, o louvável. Quiçá Alá faça existir afeto entre vós e aqueles com que vos inimizastes dentre eles. E Alá é onipotente, e Alá é perdoador, misericordiador. Alá não vos coíbe de serdes blandiciosos e equânimes para com os que não vos combateram na religião e não vos fizeram sair de vossos lares. Por certo, Alá ama os equânimes. Apenas Alá coíbe-vos de serdes aliados ao que vos combateram na religião e vos fizeram sair de vossos lares e auxiliaram expulsar-vos. E quem se alia a eles, esses são os injustos. Ó vós que credes, quando as crentes vos chegarem, como emigrantes, examinai-as. Alá é bem sabedor de sua fé. Então, se as considerais crentes, não as façais retornar aos renegadores da fé. Elas não lhes são lícitas, nem eles lhes são lícitos. E concedei-lhes o que despenderam. E não há culpa sobre vós em as esposardes, quando lhes concedeis seu prêmio. E não retenhais os laços matrimoniais das renegadoras da fé, e pedi o que despendestes, e que eles peçam o que despenderam. Esse é o julgamento de Alá, ele julga entre vós. E Alá é onisciente, sábio. E se uma de vossas mulheres vos abandona, indo para os renegadores da fé, e após um combate, obtendes espólios, concedei àqueles cujas mulheres se foram o equivalente ao que despenderam, e temei Alá de quem sois crentes. Ó profeta, quando as crentes te chegarem, para se comprometerem a nada associar a Alá, e a não roubar, e a não adulterar, e a não matar a seus filhos, e a não cometer infâmia, que forjam entre as próprias mãos e os pés, e a não te desobedecer no que for conveniente, aceita seu compromisso e implora Alá perdão para elas. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. Ó vós que credes, não vos alieis a um povo contra quem Alá se irou. Com efeito, eles se desesperaram da derradeira vida, como os renegadores da fé se desesperaram dos companheiros dos sepulcros. A Sura da Fileira. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. O que há nos céus e o que há na terra glorificam a Alá. E Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. Ó vós que credes, por que dizeis o que não fazeis? Grave é, em sendo abominação perante Alá, que digais o que não fazeis. Por certo, Alá ama os que combatem em seu caminho e em fileira, como se fossem edificações ligadas por chumbo. E quando Moisés disse a seu povo: ó meu povo, por que me molestais enquanto com efeito sabeis que sou para vós o mensageiro de Alá?
Então, quando se desviaram, Alá desviou-lhes os corações, e Alá não guia o povo perverso. E quando Jesus, filho de Maria, disse: Ó filhos de Israel, por certo sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro, que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Então, quando lhe chegou com as evidências, disseram: Isso é evidente magia. E quem mais injusto que aquele que forja mentira acerca de Alá, enquanto convocado para o Islão? E Alá não guia o povo injusto. Desejam apagar com o sopro das bocas a luz de Alá, e Alá completará sua luz, ainda que o odeiem os renegadores da fé. Ele é quem enviou o seu mensageiro, com orientação e a religião da verdade, para fazê-la prevalecer sobre todas as religiões, ainda que o odeiem os idólatras. Ó vós que credes, indicar-vos-ei um comércio que vos salvará de doloroso castigo? Credes em Alá e em seu mensageiro, e lutardes no caminho de Alá com vossas riquezas e com vós mesmos. Isso vos é melhor, se soubesseis. Se o fizerdes, ele vos perdoará os delitos e vos fará entrar em jardins abaixo dos quais correm rios, e em esplêndidas vivendas nos jardins do Éden. Isso é o magnífico triunfo. E conceder-vos-á outra graça que a mais, socorro de Alá e vitória próxima. E alviçara-o aos crentes. Ó vós que credes, sede aliados a Alá, da mesma maneira como Jesus, filho de Maria, disse aos discípulos: Quem são meus aliados à causa de Alá? Os discípulos disseram: Nós somos os aliados a Alá. Então uma facção dos filhos de Israel creu, e uma facção renegou a fé. Amparamos, pois, os que creram contra seus inimigos e foram prevalecentes. A Sura da Sexta-feira. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. O que há nos céus e o que há na terra glorificam a Alá, o Rei, o Puro, o Todo-Poderoso, o Sábio. Ele é quem enviou aos iletrados um mensageiro vindo deles, o qual recita para eles seus versículos, e dignifica-os e ensina-lhes o livro e a sabedoria. E, por certo, estavam antes em evidente descaminho. E há outros deles que ainda não se lhe ajuntaram. E ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. Esse é o favor de Alá, concede-o a quem quer, e Alá é o possuidor de magnífico favor. O exemplo dos que foram encarregados da Torá, em seguida não aplicaram, é como o do asno, carregado de grandes livros. Que execrável o exemplo do povo que desmente os sinais de Alá, e Alá não guia o povo injusto. Dize: Ó vós que praticais o judaísmo, se pretendeis ser aliados a Alá com exclusão de outros homens, anelai à morte se sois verídicos, e jamais a anelarão, pelo que suas mãos anteciparam, e Alá dos injustos é onisciente. Dize: Por certo, a morte da qual fugis, por certo vos deparará. Em seguida sereis levados ao sabedor do invisível e do visível, e ele vos informará do que fazeis. Ó vós que credes, quando se chama à oração da sexta-feira, ide depressa para a lembrança de Alá e deixai a venda. Isso vos é melhor, se soubesseis. E quando a oração se encerrar, espalhai-vos pela terra e buscai algo do favor de Alá. E lembrai-vos de Alá a miúde, na esperança de serdes bem-aventurados. E quando eles veem oportunidade de comércio ou entretenimento, debandam rumo a isso e te deixam de pé. Dize: o que há junto de Alá é melhor que o entretenimento e o comércio, e Alá é o melhor dos sustentadores. A Sura dos Hipócritas. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Quando os hipócritas te chegam, dizem: testemunhamos que por certo tu és o mensageiro de Alá. E Alá sabe que por certo tu és seu mensageiro. E Alá testemunha que por certo os hipócritas são mentirosos. Tomaram seus juramentos por escudo e afastaram-se do caminho de Alá. Por certo,
que vil o que faziam. Isso porque creram, em seguida renegaram a fé. Então selaram-se-lhes os corações, e eles nada entendem. E quando os vê, tu te admiras de seus corpos. E se falam, ouve seu dito. São como madeiras encostadas. Supõe ser contra eles todo grito. Eles são os inimigos. Então precata-te deles, que Alá os aniquile, como se distanciam da verdade. E quando se lhes diz, vinde, que o mensageiro de Alá implorará perdão para vós, meneiam as cabeças, e tu os vês se afastarem enquanto soberbos. É-lhes igual que implores perdão para eles, ou não implores perdão para eles. Alá não os perdoará, por certo Alá não guia o povo perverso. Eles são os que dizem, não despendais com os que estão junto do mensageiro de Alá, até que debandem. E de Alá são os cofres do céu e da terra, mas os hipócritas não entendem. Dizem, se retornarmos a Al-Madinah, em verdade, o mais poderoso de nós fará sair o mais desprezado. E de Alá é o poder, e de seu mensageiro e dos crentes, mas os hipócritas não sabem. Ó vós que credes, que vossas riquezas e vossos filhos não vos entretenham, afastando-vos da lembrança de Alá. E quem o faz, esses são os perdedores. E despendei do que vos damos por sustento, antes que a morte chegue a um de vós, e que ele diga, Senhor meu, que me concedas prazo até um termo próximo. Então darei esmola e serei dos íntegros. E Alá não concederá prazo a uma alma quando o seu termo chegar. E Alá do que fazeis é conhecedor. A Sura do Mútuo Engano. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. O que há nos céus e o que há na terra glorificam a Alá. Dele é a soberania e dele é o louvor. E ele sobre todas as coisas é onipotente. Ele é quem vos criou, e dentre vós há renegadores da fé, e dentre vós há crentes, e Alá do que fazeis é onividente. Ele criou os céus e a terra com a verdade, e configurou-vos e bem fez vossa configuração, e a ele será o destino. Ele sabe o que há nos céus e na terra, e sabe o de que guardais segredo e o que manifestais. E Alá do íntimo dos peitos é onisciente. Não vos chegou o informe dos que antes de vós renegaram a fé? Então experimentaram a nefasta consequência de sua conduta e terão doloroso castigo. Isso porque seus mensageiros lhe chegavam com as evidências. Então diziam, são mortais que nos guiarão? E renegaram a fé e voltaram as costas. E Alá deles prescindiu, e Alá é bastante a si mesmo louvável. Os que renegam a fé pretendem que não serão ressuscitados. Dize, sim, por meu Senhor sereis ressuscitados. Em seguida sereis informados do que fizestes, e isso para Alá é fácil. Então credes em Alá e em seu mensageiro, e na luz que fizemos descer. E Alá do que fazeis é conhecedor. Um dia, quando ele vos juntar, no dia da junta, esse será o dia do mútuo engano. E quem crê em Alá e faz o bem, ele lhe remirá as más obras e o fará entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos para todo sempre. Esse é um magnífico triunfo. E os que renegam a fé e desmentem nossos sinais, esses serão os companheiros do fogo. Neles serão eternos, e que execrável destino. Nenhuma desgraça ocorre sem que seja com a permissão de Alá. E quem crê em Alá, ele lhe guiará o coração. E Alá de todas as coisas é onisciente. E obedecei a Alá, e obedecei ao mensageiro. E se voltais as costas, apenas impende a nosso mensageiro a evidente transmissão da mensagem. Alá, não existe Deus senão Ele, e que os crentes então confiem em Alá. Ó vós que credes, por certo há entre vossas mulheres e vossos filhos inimigos de vós, então precatai-vos deles. E se os indultais e tolerais e perdoais,
Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. Vossas riquezas e vossos filhos não são que provação, e junto de Alá haverá magnífico prêmio. Então temei Alá quanto puderdes, e ouvi e obedecei, e despendei. É-vos melhor para vós mesmos, e quem se guarda de sua própria mesquinhez, esses são os bem-aventurados. Se emprestais um bom empréstimo a Alá, Ele vô-lo multiplicará e vos perdoará. E Alá é agradecido, clemente, o sabedor do invisível e do visível, o Todo-Poderoso, o Sábio. Suratu At-Talaq, a Sura do Divórcio. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Ó Profeta, quando vos divorciardes das mulheres, divorciai-vos delas no início de sua ida, seu tempo de espera, e enumerai a Sidah, e temei Alá, vosso Senhor, não as façais sair de suas casas, e que elas não saiam, exceto se cometerem evidente obscenidade. E esses são os limites de Alá, e quem transgride os limites de Alá, com efeito, fará injustiça a si mesmo. Tu não te inteiras. Provavelmente Alá faça surgir depois disso algo. Então, quando elas chegarem às proximidades de seu termo, retende-as convenientemente, ou separai-vos delas convenientemente, e fazei testemunhá-lo 2 homens justos dos vossos, e cumpri com equanimidade o testemunho por Alá. Isso é o com que é exortado quem crê em Alá e no derradeiro dia, e quem teme Alá, Ele lhe fará saída digna, e lhe dará sustento por onde não suporá, e quem confia em Alá, Ele lhe bastará. Por certo, Alá atinge o que quer de sua ordem. Alá fez para cada coisa uma medida. E aquelas de vossas mulheres que não mais esperam um menstruo, sua sidah, se duvidais, será de 3 meses. E assim também as das que não menstruam. E as mulheres grávidas, seu termo será o depor em suas cargas. E quem teme Alá, Ele lhe fará facilidade em sua condição. Essa é a ordem de Alá, que Ele vos fez descer. E quem teme Alá, Ele lhe remirá as más obras e lhe tornará magnífico prêmio. Fazei-as habitar onde habitais conforme vossos recursos, e não as prejudiqueis para constrangê-las. E se são grávidas, despende com elas até deporem suas cargas. E se elas vos amamentam um filho, concedei-lhe seus prêmios, e que entre vós haja deliberações mútuas de modo conveniente. E se estais em dificuldade, outra lhe amamentará o filho. Que aquele que tem prosperidade despenda conforme sua prosperidade, e aquele cujo sustento é restrito, que ele despenda do que Alá lhe concede. Alá não impõe a alma alguma senão o que ele lhe concede. Alá fará, após dificuldade, facilidade. E que de cidades transgrediram desmesuradamente a ordem de seu Senhor e de seus mensageiros. Então, fizemo-las dar severa conta e castigamo-las com terrível castigo. Experimentaram a nefasta consequência de sua conduta, e o fim de sua conduta foi perdição. Alá preparou-lhes veemente castigo. Então temei Alá, ó vós dotados de discernimento, vós que credes. Com efeito, Alá fez descer para vós uma mensagem, e enviou um mensageiro que recita para vós os versículos de Alá, evidentes, para fazer sair das trevas para a luz os que creem e fazem as boas obras. E quem crê em Alá e faz o bem, Ele o fará entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos para todo sempre. Com efeito, Alá lhe fará belo sustento. Alá é quem criou 7 céus e da terra outras tantas, entre os quais a ordem desce, para que saibais que Alá sobre todas as coisas é onipotente, e que Alá, com efeito, abarca todas as coisas em ciência. A Sura da Proibição. Em nome de Alá, o Misericordioso,
o misericordiador. Ó profeta, por que proíbes o que Alá tornou lícito para ti? Buscas o agrado de tuas mulheres? E Alá é perdoador, misericordiador. Com efeito, Alá preceituou para vós reparação de vossos juramentos não cumpridos. E Alá é vosso protetor, e Ele é o onisciente, o sábio. E quando o profeta confiou em segredo uma conversa a uma de suas mulheres, e quando esta informou a outra disso, e Alá lhe fez aparecer, Ele fez conhecer uma parte, e deu de ombros à outra parte. E quando a informou disso, ela disse: quem te informou disso? Disse: informou-me o onisciente, o conhecedor. Se ambas vos voltais arrependidas para lá, Ele vos remirá, pois com efeito vossos corações se inclinaram a isso. E se vos auxiliais mutuamente contra Ele, por certo Alá é seu protetor, e Gabriel e os íntegros dentre os crentes, e os anjos após isso serão coadjutores dele. Se ele se divorcia de vós, seu Senhor lhe dê em troca mulheres melhores que vós, moslimes, crentes, devotas, arrependidas, adoradoras, jejuadoras, que foram casadas ou que sejam virgens. Ó vós que credes, guardai-vos a vós mesmos e a vossas famílias de um fogo, cujo combustível são os homens e as pedras. Sobre ele haverá anjos irredutíveis, severos. Não desobedecem a Alá a sua ordem e fazem o que lhes é ordenado. Dir-se-á: ó vós que renegastes a fé, não vos desculpeis, hoje sereis recompensados apenas pelo que fazieis. Ó vós que credes, voltai-vos arrependidos para lá com arrependimento sincero. Quiçá vosso Senhor vos remita as más obras e vos faça entrar em jardins, abaixo dos quais correm rios, um dia em que Alá não ignominiará ao profeta e aos que com ele creem. Sua luz lhes correrá adiante e à direita. Dirão: Senhor nosso, completa para nós nossa luz e perdoa-nos. Por certo, tu, sobre todas as coisas, és onipotente. Ó profeta, luta contra os renegadores da fé e os hipócritas, e se rude com eles, e sua morada será ajena, e que execrável destino. Alá propõe um exemplo para os que renegam a fé. A mulher de Noé e a mulher de Lot, ambas estavam sob a autoridade de 2 servos íntegros de nossos servos, e ambas os traíram. Então, eles de nada lhes valeram diante de Alá, e foi-lhes dito: entrai ambas no fogo com os que aí entram. E Alá propõe um exemplo para os que creem. A mulher de Faraó, quando disse: Senhor meu, edifica para mim junto de ti uma casa no paraíso, e salva-me de Faraó e de sua obra, e salva-me do povo injusto. Maria, filha de Imram, que escudou sua virgindade. Então sopramos nela algo de nosso espírito, e ela confirmou as palavras de seu Senhor e seus livros, e era dos devotos. A Sura da Soberania. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Bendito aquele em cujas mãos está a soberania, e ele sobre todas as coisas é onipotente. Aquele que criou a morte e a vida, para pôr à prova qual de vós é melhor em obras. E ele é o Todo-Poderoso, o Perdoador. Aquele que criou 7 céus superpostos. Não vês desarmonia alguma na criação do Misericordioso. Então, torna a vista para o céu. Vês nele alguma greta? Em seguida, torna a vista 2 vezes, que a vista se voltará para ti, malogrado e exausto. E com efeito, aformoseamos o céu mais próximo com lâmpadas, e dela fizemos mísseis contra os demônios, e preparamo-lhes o castigo do fogo ardente. E para os que renegam seu Senhor, haverá o castigo da jena, e que execrável destino. Quando nela forem lançados dela, ouvirão soluços, enquanto ela ferverá, e quase rebentará de rancor. Cada vez que nela for lançada uma turba,
seus guardiães perguntar-lhes-ão: não vos chegou um admoestador? Dirão: sim, com efeito um admoestador chegou-nos. Então desmentímo-lo e dissemos: Alá nada fez descer, vós não estáis senão em grande descaminho. E dirão: se houvéssemos ouvido ou razoado, não estaríamos entre os companheiros do fogo ardente. E reconhecerão seus delitos, então extintos sejam os companheiros do fogo ardente. Por certo, os que receiam a seu Senhor, ainda que invisível, terão perdão e grande prêmio. E guardai segredo de vosso dito, ou declarai-o. Por certo, ele, do íntimo dos peitos, é onisciente. Não saberá ele a quem criou? E ele é o sutil, o conhecedor. Ele é quem vos fez a terra dócil. Então, andai por seus flancos e comei de seu sustento, e a ele será a ressurreição. Estais seguros de que quem está no céu não fará a terra engolir-vos, então de súbito agitar-se? Ou estais seguros de que quem está no céu não enviará sobre vós um vento lastrado de seixos? Então sabereis como é minha admoestação. E com efeito os que foram antes deles desmentiram aos mensageiros. Então, como foi minha reprovação? E não viram eles os pássaros acima deles, pairando no ar e adejando? Não os sustém senão o misericordioso. Por certo, ele de todas as coisas é onividente. Mas quem é este exército que, aliado a vós, vos socorrerá além do misericordioso? Os renegadores da fé não estão senão em falácia. Ou quem é este que vos dará sustento se ele retém seu sustento? Mas eles persistem em desobediência e em repulsa à verdade. Então, quem é mais bem guiado? Aquele que anda cabisbaixo ou quem anda erguido em senda reta? Dize: ele é quem vos fez surgir e vos fez o ouvido e as vistas e os corações. Quão pouco agradeceis. Dize: ele é quem vos fez multiplicar na terra, e a ele sereis reunidos. E dizem: quando será o cumprimento desta promessa, se sois verídicos? Dize: a ciência está apenas junto de Alá, e sou apenas evidente admoestador. Então, quando virem próximo as faces dos que renegaram a fé, tornar-se-ão aflitas, e dir-se-lhes-á: isto é o que cobiçáveis. Dize: vistes? Se Alá me aniquila, e a quem está comigo, ou se ele tem misericórdia de nós, quem protegerá os renegadores da fé de doloroso castigo? Dize: ele é misericordioso, nele cremos e nele confiamos. Então sabereis quem está em evidente descaminho. Dize: vistes? Se vossa água se torna subtérrea, então quem vos fará vir água fluida? A Sura do Cálamo. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Nun, pelo cálamo e pelo que eles escrevem. Tu, Muhammad, pela graça de teu Senhor, não és louco. E por certo, há para ti prêmio incessante. E por certo, és de magnífica moralidade. Então tu enxergarás, e eles enxergarão. Qual de vós é o alienado? Por certo, teu Senhor é bem sabedor de quem se descaminha de seu caminho, e ele é bem sabedor de quem são os guiados. Então não obedeças aos desmentidores. Eles almejam que sejas flexível, então serão flexíveis. E não obedeças a nenhum mísero constante jurador, incessante difamador, grande semeador de maledicência, constante impedidor do bem, agressor, pecador, grosseiro e, além disso, filho espúrio, por ser ele possuidor de riquezas e filhos. Quando se recitam para ele nossos versículos, diz: são fábulas dos antepassados? Marcá-lo-emos no focinho. Por certo, pusemo-los à prova como puséramos à prova os donos do jardim, quando juraram que colheriam seus frutos ao amanhecer, e não fizeram a ressalva: se Alá quiser. Então um flagelo
de teu Senhor circulou nele enquanto estavam dormindo. E de manhã ficou como a negra noite. E ao amanhecer chamaram uns aos outros: Ide cedo ao vosso campo lavrado, se sois colhedores. Então foram adiante, enquanto murmuravam: Que nenhum necessitado entre a vós hoje lá. E foram cedo com má intenção, poderosos. E quando viram, disseram: Por certo, estamos descaminhados. Aliás, estamos desprovidos. O mais moderado deles disse: Não vos dissera eu que glorifiqueis a Alá? Disseram: Glorificado seja nosso Senhor. Por certo, fomos injustos. Então dirigiram-se uns aos outros lamentando-se. Disseram: Ai de nós, por certo, fomos transgressores. Quiçá nosso Senhor nolo troque por um melhor que este. Por certo, a nosso Senhor estamos rogando. Assim é o castigo. E em verdade, o castigo da derradeira vida é maior, se soubessem. Por certo, haverá para os piedosos, junto de teu Senhor, os jardins da delícia. Então, será que consideramos os muslimes como os criminosos? Que há convosco? Como julgais? Ou tendes um livro em que ledes? Que tereis o que escolherdes? Ou tendes de nós terminantes juramentos, até o dia da ressurreição, de que tereis o que julgardes? Pergunta-lhes: qual deles é fiador disso? Ou têm eles parceiro nisso? Então que façam vir seus parceiros, se são verídicos. Um dia, as canelas das pernas se descobrirão e serão convocados a se prosternarem, e não o poderão. Com suas vistas humildemente baixas, uma vileza cobri-los-á. E com efeito haviam sido convocados a prosternar-se, enquanto sãos. Então deixa-me com aqueles que desmentem esta mensagem. Fá-los-emos se aberarem de seu aniquilamento por onde não saibam. E conceder-lhes-ei prazo. Por certo, minha insídia é fortíssima. Ou tu lhes pedes um prêmio, então ficam sobrecarregados de ônus? Ou têm eles a ciência do invisível, então escrevam o que querem? Então pacienta quanto ao julgamento de teu Senhor, e não sejas como o companheiro da baleia, quando nos chamou enquanto angustiado. Não o atingira uma graça de seu Senhor, haveria sido atirado à terra nua enquanto infamado. Então seu Senhor elegeu-o e fê-lo dos íntegros. E por certo, os que renegam a fé quase te derrubam com suas vistas, quando ouvem a mensagem e dizem: por certo, é um louco. E ela não é senão lembrança para os mundos. A Sura da Incontestável. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A Incontestável. Que é a Incontestável? E o que te faz inteirar-te do que é a Incontestável? O povo de Tamud e de Ad desmentiram o estrondo. Então, quanto ao povo de Tamud, foram aniquilados pelo grito transgressor. E quanto ao povo de Ad, foram aniquilados por estridente, desmesurado vento glacial. Alá submeteu-o contra eles durante 7 noites e 8 dias sequentes. Então, podias ver neles as pessoas prostradas como ocos troncos de tamareiras. Então tu vês deles algum remanescente? E Faraó e os que foram antes dele, os habitantes das cidades tombadas, chegaram com o nefando erro e desobedeceram ao mensageiro de seu Senhor. Então ele os apanhou violentamente. Por certo, quando as águas transbordaram, carregamo-vos na corrente Nal, para fazermos dela lembrança para vós e para atentarem ouvidos atentos. Então, quando se soprar na trombeta um só sopro, e forem carregadas a terra e as montanhas, e forem pulverizados de um só golpe, então nesse dia sobrevirá o acontecimento, o dia do juízo. E o céu fender-se-á e será frágil nesse dia. E os anjos estarão em seus confins, enquanto 8 carregarão o trono de teu Senhor acima deles nesse dia. Nesse dia sereis expostos,
nenhum segredo vosso se ocultará. Então, quanto àquele a quem for concedido o seu livro, em sua destra dirá: vinde, lede meu livro. Por certo, já pensara deparar minha conta. Então ele estará em agradável vida, em jardim bem alto. Seus frutos estarão à mão. Dir-se-lhes-á: comei e bebei com deleite, pelo que adiantastes nos dias passados. E quanto àquele a quem for concedido o seu livro, em sua cestra dirá: quem dera não me houvesse sido concedido meu livro, e me não inteirasse de minha conta. Quem dera fosse ela o decisivo fim. De nada me valeram minhas riquezas. Foi-se minha autoridade para longe de mim. Dir-se-á: apanhai-o e agrilhoai-o. Em seguida fazei-o entrar no inferno. Em seguida prendei-o então em corrente de 70 côvados. Por certo, ele não cria no magnífico Alá, e não incitava ninguém a alimentar o necessitado. Então hoje ele não terá aqui íntimo algum, nem alimento algum, exceto Gislin. Não o comerão senão os errados. Então, juro pelo que enxergais, e pelo que não enxergais. Por certo, este é um dito de nobre mensageiro, e não um dito de poeta. Quão pouco credes, nem um dito de adivinho, quão pouco meditais. É revelação do Senhor dos mundos, e se ele nos atribuísse certos ditos, apanhá-lo íamos pela destra, em seguida cortar-lhe íamos a aorta. Então nenhum de vós seria barreira contra a sua punição. E por certo ele é lembrança para os piedosos. E por certo sabemos que entre vós há desmentidores. E por certo, ele é motivo de aflição para os renegadores da fé. E por certo, ele é a verdade certa. Então glorifica o nome de teu magnífico Senhor. A Sura dos Degraus. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Um interrogante pergunta por um castigo prestes a sobrevir. Aos renegadores da fé, nada poderá detê-lo. Ele vem de Alá, possuidor dos degraus. Os anjos e o Espírito a ele ascendem em um dia, cuja duração é de 50.000 anos. Então pacienta Muhammad com bela paciência. Por certo, eles o veem longe, e nós o vemos próximo. Ocorrerá um dia, quando o céu for como metal em fusão, e as montanhas forem como lã corada, e nenhum íntimo interrogará a outro íntimo, embora se enxerguem. O criminoso almejará resgatar-se do castigo desse dia com o sacrifício de seus filhos, e de sua companheira e de seu irmão, e de seu clã que o abrigava, e de todos que estão na terra para em seguida isso o salvar. Em absoluto não se salvará. Por certo, o inferno é uma flama tiradora de couro cabeludo. Ele convocará quem se virou e voltou as costas, e juntou a riqueza e a entesourou. Por certo, o ser humano foi criado incoerente, aflito quando o mal o toca, e avaro quando o bem o toca, exceto os orantes, que são assíduos em suas orações, e aqueles em cujas riquezas há de direito parte determinada, para o mendigo e para o desprovido, e os que confirmam o dia do juízo, e os que estão amedrontados do castigo de seu Senhor. Por certo, não há garantia alguma contra o castigo de seu Senhor, e os que são custódios de seu sexo, exceto com suas mulheres ou com suas escravas, então, por certo, não serão censurados. E quem busca algo além disso, esses são os agressores, e os que são respeitadores de seus depósitos confiados a eles e de seus pactos, e os que são cumpridores de seus testemunhos, e os que são custódios de suas orações. Esses serão honrados em jardins. Então, por que razão os que renegam a fé correm tua direção de olhos fitos em ti, dividindo-se em bandos à direita e à esquerda? Aspirará cada qual deles a entrar no jardim da delícia? Em absoluto, não devem aspirá-lo. Por certo, criamo-los do que eles sabem. Então juro pelo Senhor dos levantes e dos poentes,
somos poderoso para trocá-los por quem é melhor que eles, e não seremos impedidos. Então deixa-os confabular e se divertirem, até depararem seu dia que lhes é prometido. Um dia em que sairão com destreza dos jazigos, como se estivessem precipitando as pedras levantadas, com suas vistas humildemente baixas, enquanto os cobrir uma vileza. Esse é o dia que lhes era prometido. A Sura de Noé. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Por certo, enviamos Noé a seu povo. Admoesta teu povo antes que lhe chegue doloroso castigo. Ele disse: ó meu povo, por certo, sou-vos evidente admoestador. Adorai Alá e temei-o e obedecei a mim. Ele vos perdoará parte de vossos delitos e vos concederá prazo até um termo designado. Por certo, o termo de Alá, quando chegar, não será adiado. Se soubesseis. Ele disse: Senhor meu, por certo convoquei meu povo durante a noite e durante o dia, e minha convocação não lhes acrescentou senão fuga. E por certo, cada vez que os convocava, para que tu os perdoasses, tapavam com os dedos os ouvidos, e encobriam-se em seus trajes, e obstinavam-se no erro, e ensoberbeciam-se de uma maneira exagerada. Em seguida convoquei-os declaradamente. Em seguida manifestei-lhes minha pregação e segredei-lhes discretamente. E disse: implorai perdão a vosso Senhor, por certo, Ele é perdoador. Ele enviará do céu sobre vós chuva em abundância, e vos estenderá riquezas e filhos, e vos fará jardins e vos fará rios. Por que razão não dedicais magnanimidade a Alá, enquanto com efeito Ele vos criou por estágios? Não vistes como Alá criou 7 céus superpostos, e neles fez a lua como luz, e fez o sol como luzeiro? E Alá fez-vos germinar da terra como plantas. Em seguida far-vos-á voltar a ela, e dela far-vos-á sair de verdade. E Alá fez-vos a terra estendida como tapete, para que por ela possais ir por caminhos em amplos desfiladeiros. Noé disse: Senhor meu, por certo, eles me desobedeceram e seguiram aquele cujas riquezas e filhos não lhe acrescentaram senão perdição. E eles usaram de grandes estratagemas, e disseram: não deixeis vossos deuses, e não deixes Wad, nem Suá, nem Yakut, nem Nazar. E com efeito, descaminharam a muitos, e não acrescentes aos injustos, senão descaminho. Por causa de seus erros foram afogados. Então fizeram-nos entrar no fogo, e não encontraram para eles, além de Alá, socorredores. E Noé disse: Senhor meu, não deixes sobre a terra nenhum dos renegadores da fé. Por certo, se os deixas, descaminharão teus servos, e não procriarão senão ímpios, ingratos. Senhor meu, perdoa-me e a meus pais, e a quem entrar em minha casa, sendo crente, e aos crentes e às crentes, e não acrescentes aos injustos, senão perdição. A Sura dos Jins. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Dize: foi-me revelado que um pequeno grupo de jins ouviu minha recitação, então disseram: por certo, ouvimos um Alcorão admirável. Ele guia a retidão, então nele cremos, e não associaremos ninguém a nosso Senhor. E que a majestade de nosso Senhor seja sublimada. Ele não tomou para si companheira nem filho. E que nosso inepto dizia o cúmulo da blasfêmia acerca de Alá. E que pensávamos que os humanos e os jins não diriam mentira acerca de Alá. E que alguns dos humanos refugiavam-se em alguns dos jins, então acrescentaram-lhes aflição. Que eles pensaram, como pensastes, que Alá não ressuscitaria ninguém, e que tocamos o céu e encontramo-lo repleto de veementes guardas e de bólides, e que nele sentávamos-nos em posição de ouvir, mas quem agora ouvir encontrará para si
uma bólide à sua espreita, e que não estamos inteirados de que isso seja um mal desejado para os que estão na terra, ou de que seu Senhor lhes deseje retidão, e que há entre nós os íntegros, e há entre nós os que são menos. Somos de vários procederes, e que pensamos que não escaparemos do castigo de Alá na terra, e não escaparemos dele em fuga, e que, ao ouvirmos a orientação, nela cremos. Então quem crê em seu Senhor não temerá subtração nem aflição, e que há entre nós os moslimes, e há entre nós os iníquos. E quem se islamiza, esses são os que procuram retidão. E quanto aos iníquos, serão lenha para a jena. E se eles permanecessem retos no caminho da verdade, fá-los-íamos beber água abundante, para com isso prová-los. E a quem dá de ombros à mensagem de seu Senhor, ele o introduzirá em castigo sempre crescente. Foi-me revelado que as mesquitas são de Alá. Então não invoqueis como Alá a ninguém, e que ao levantar-se o servo de Alá para invocá-lo, quase se lançaram sobre ele aglomerados. Dize, invoco apenas a meu Senhor e não associo ninguém a ele. Dize, por certo não possuo para vós prejuízo nem retidão. Dize, por certo ninguém me protegerá de Alá e não encontrarei fora dele refúgio algum, exceto uma transmissão vinda de Alá e suas mensagens. E quem desobedece a Alá e a seu mensageiro, por certo terá o fogo da jena. Nela será eterno para todo sempre. Eles permanecerão descrentes, até que quando virem o que lhes foi prometido, saberão quem está com socorredor mais frágil e inferior em número. Dize, não estou inteirado de que o que vos é prometido esteja próximo, ou de que meu Senhor lhe faça longínquo termo. Ele é o sabedor do invisível e não faz aparecer seu invisível a ninguém, exceto a um mensageiro de quem se agrade. Então, por certo, ele introduzirá guardiães adiante dele e de trás dele, para saber se eles, com efeito, transmitiram as mensagens de seu Senhor, e ele abarca o que há junto deles e enumera todas as coisas em exato número. A Sura do Envolto nas Vestes. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Ó envolto nas vestes, levanta-te e ora durante a noite, exceto durante um pouco. Sua metade, ou diminui dela um pouco, ou acrescenta-lhe-o. E recita o Alcorão lenta e claramente. Por certo, lançaremos sobre ti um dito ponderoso. Por certo, a oração no início da noite é mais eficiente e mais escorreita em recitação. Por certo, há para ti durante o dia longo percurso. E lembra-te do nome de teu Senhor e consagra-te a Ele inteiramente. Ele é o Senhor do levante e do poente. Não existe Deus senão Ele. Então toma-o por patrono, e pacienta quanto ao que dizem, e abandona-os com belo abandono. E deixa-me com os desmentidores dotados de bens terreais, e dá-lhes um pouco de prazo. Por certo, há junto de nós pesadas correntes e inferno, e alimento que provoca engasgo e doloroso castigo. Um dia, quando a terra e as montanhas estremecerão, e as montanhas forem como colunas de areia desfeitas. Por certo, enviamo-vos um mensageiro por testemunha de vós, como enviáramos um mensageiro a Faraó. E Faraó desobedeceu ao mensageiro. Então, apanhamo-lo com trágica maneira. Então, se renegais a fé, como vos guardareis do castigo de um dia, que fará das crianças anciãs encanecidas? Nele, o céu espedaçar-se-á, sua promessa será cumprida. Por certo, estes são uma lembrança. Então, quem quiser, tomará um caminho para seu Senhor. Por certo, teu Senhor sabe que te levantas para orar durante menos de 2/3 da noite, ou durante sua metade, ou seu terço, e também uma facção dos que estão contigo. E Alá determina a noite e o dia.
Ele sabe que não podereis enumerá-la, então voltou-se para vós. Lede, pois, o que vos for possível do Alcorão. Ele sabe que existirão entre vós enfermos e outros que percorrerão a terra, buscando algo do favor de Alá, e outros que combaterão no caminho de Alá. Então, lede o que vos for possível dele, e cumpri a oração, e concedei a Zaká, e emprestai a Alá um bom empréstimo. E tudo de bom que antecipardes a vós mesmos, o encontrareis junto de Alá, melhor e mais grandioso em prêmio. E implorai perdão a Alá. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. A Sura do Agasalhado. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Ó agasalhado, levanta-te e admoesta os incréus, e a teu Senhor magnifica-o, e a teus trajes purifica-os, e ao abominável abandona-o, e não faças mercê esperando receber mais. E quanto à determinação de teu Senhor, pacienta. Então, quando se tocar a corneta, esse dia será um difícil dia. Para os renegadores da fé, não será fácil. Deixa-me só com quem eu criei, e para quem fiz riquezas extensas, e filhos sempre presentes, para quem tudo aplainei plenamente. Em seguida, ele aspira que eu lhe acrescente. Em absoluto, não lhe acrescentarei. Por certo, quanto a nossos sinais, ele foi obstinado. Obrigá-lo-ei a penosa escalada. Por certo, ele refletiu e decidiu. E ele morra como decidiu. Mais uma vez, que ele morra como decidiu. Em seguida, ele olhou. Depois carranqueou e ensombrou-se-lhe o semblante. Depois voltou as costas e ensoberbeceu-se. Então disse: isso não é senão magia herdada dos antepassados. Isso não é senão o dito dos mortais. Falo-ei queimar-se em sacar. E o que te faz inteirar-te do que é sacar? Ele nada mantém e nada deixa. Carbonizador da pele. Sobre ele há 19 guardiães. E não fizemos por guardiães do fogo senão anjos. E não fizemos seu número senão como provação para os que renegam a fé, para aqueles aos quais fora concedido o livro se convençam disso, e para que os que creem se acrescentem em fé, e para aqueles aos quais fora concedido o livro e os crentes não duvidem, e para que aqueles em cujos corações há enfermidade e os renegadores da fé digam: que deseja Alá com isso como exemplo? Assim, Alá descaminha a quem quer e guia a quem quer. E ninguém sabe dos exércitos de teu Senhor senão Ele. E ela não é senão lembrança para os mortais. De fato, pela lua, e pela noite, quando se vai, e pela manhã, quando clareia. Por certo, ele é uma das calamidades, em sendo admoestação para os mortais. Para quem entre vós quer antecipar-se ou atrasar-se, cada alma será o penhor do que houver logrado. Exceto os companheiros da direita, estarão em jardins interrogando-se sobre os criminosos. O que vos fez entrar em Sacar? Dirão: não estávamos entre os orantes, e não alimentávamos o necessitado, e confabulávamos com os confabuladores, e desmentíamos o dia do juízo, até que nos chegou a certeza. Então, não os beneficiará a intercessão dos intercessores. E por que razão estão dando de ombros à lembrança? Como se foram asnos assustados, que fogem de leão. Aliás, cada um deles desejaria lhe fossem concedidas páginas desenroladas. Em absoluto, não serão concedidas, mas eles não temem a derradeira vida. Não ele, por certo, é uma lembrança. Então, quem quiser beneficiar-se dele se lembrará. E não se lembrarão, a não ser que Alá o queira. Ele é o dono da piedade e o dono do perdão. A Sura da Ressurreição. Em nome de Alá, o misericordioso,
o misericordiador. Juro pelo dia da ressurreição, e juro pela alma constante censora de si mesma, que ressuscitareis. O ser humano supõe que não lhe juntaremos os ossos? Sim, juntar-lhe-os-emos, sendo nós poderoso para refazer-lhe as extremidades dos dedos. Mas o ser humano deseja ser ímpio nos dias que tem à sua frente. Ele interroga: quando será o dia da ressurreição? Então, quando a vista se assombrar, e a lua se eclipsar, e o sol e a lua se juntarem, o ser humano nesse dia dirá: para onde fugir? Em absoluto, nada de refúgio. Nesse dia, a teu Senhor será o lugar de estar. O ser humano será informado nesse dia do que antecipou e atrasou. Mas o ser humano será a prova evidente de si mesmo, ainda que lance suas escusas. Não movimentes com ele tua língua para te apressares a recitá-lo. Por certo, impende-nos juntá-lo e lê-lo. E quando o lemos, segue sua leitura. Em seguida, por certo, impende-nos evidenciá-lo. Não, mas vós amais a vida transitória e deixais a derradeira vida. Haverá nesse dia faces rutilantes, de seu Senhor olhadoras, e haverá nesse dia faces sombrias. Pensarão que lhes sucederá uma ruína. Não, quando a alma atingir as clavículas e se disser: quem é exorcista? E ele pensar que é a separação, e a canela da perna se enlaçar a outra canela, a teu Senhor nesse dia que tu serás conduzido. Então ele não acreditou na mensagem, nem orou, mas desmentiu e voltou as costas. Em seguida, jactando-se, foi ter com sua família. Ai de ti, e ai de ti. Mais uma vez, ai de ti, e ai de ti. O ser humano supõe que será deixado negligenciado? Não era ele uma gota de esperma ejaculada? Em seguida, uma aderência. Então, ele o criou e o formou, e fez dele o casal, o varão e a varoa. Esse não é poderoso para dar a vida aos mortos?